Em 2014, um novo filme do Drácula era o pontapé inicial da Universal para começar um universo compartilhado dos seus monstros no cinema. O filme transformou um orçamento de 70 milhões em 217 milhões e deixou um final preparado para uma sequência. Só que essa continuação nunca aconteceu. Quem foi que enfiou uma estaca no coração de Drácula? A história nunca contada. Vem comigo que hoje eu te conto. Oi galera, eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando e hoje é dia da gente falar de Drácula Begins, um filme que originalmente não era para iniciar um universo compartilhado. Eu nunca faria isso. Mas aí depois a Universal falou que na verdade era assim, e depois quando tudo se descambou, o estúdio voltou atrás e disse que na realidade não era o começo de nada mesmo. A entrevista acabou. Confuso, esquisito, mas calma que eu vou te contar essa história direitinho. E ó, essa coisa de vampiro, de fantasia, de ambientação sombria são coisas que eu normalmente gosto bastante de consumir. E aí quando eu vi que os roteiristas desse filme aqui eram as mesmas mentes brilhantes que nos tinham presenteado Morbius e Madame Teia, aí, meu irmão, eu fui com 2 pés atrás. Quase deixei de lado, mas não desisti porque vocês tinham pedido aqui nos comentários pra eu falar dele, então cá estou eu fazendo esse vídeo. Então você aí que tá me assistindo, não vem de caô, não esquece de deixar o like aqui porque isso ajuda demais, já é? Agora, se você tava morando em Marte, em 2014 a Universal lançou o filme Drácula, a história nunca contada. O filme era mais uma reimaginação do clássico personagem vampirudo, mas com uma pegada mais de blockbuster de ação. Na história, a gente acompanha o Vlad, o líder da Transilvânia que vê o seu povo ameaçado por uma invasão turca. Assim, quando o sultão Mehmet pede 1000 crianças como pagamento pela trégua, incluindo o filho do Vlad, o nosso justo e leal príncipe faz um acordo com um monstro que vive numa caverna. A partir daí, ele ganha os poderes vampíricos, mas caso ele beba sangue humano nos próximos 3 dias, ele se transformará de maneira permanente, abrindo mão da sua humanidade por toda a eternidade. Uma abordagem diferente que tenta ali humanizar o personagem principal, que é baseado na personalidade histórica do Vlad, o Empalador, e que traz um blockbuster mais voltado para ação com uma história de origem, algo que estava bem alto ali no início dos anos 2010. Uma ideia até interessante, mas será que colou com a galera? Bom, inicialmente essa história aqui ia se chamar Drácula Ano Zero, e o primeiro script dela foi feito lá em 2007. A história era um pouquinho diferente, tinha alguns personagens extras, como o Imperador Romano Calígula, que seria uma espécie de inimigo e que também era o primeiro vampiro, e tinha até uma participação da bruxa Baba Yaga. Bom, a galera curtiu bastante esse primeiro script, mas a Universal achou que tava caro demais e decidiu engavetar o projeto, e assim ele foi parar lá na Blacklist. A chamada Blacklist é como se fosse um inquérito ou um tipo de enquete que ocorre lá nos interiores de Hollywood para os produtores verem quais scripts são mais promissores e que por um motivo ou outro acabaram não sendo produzidos como um filme. Em outras palavras, o script original desse filme aqui tinha sido bem aceito, mas a Universal foi mão de vaca e não quis tirar o escorpião do bolso. Mas é o seguinte, nem tudo tava perdido pro Drácula, porque entrar nessa lista aumentava as chances, ironicamente, desse monstro aqui ver finalmente a luz do dia em algum momento. Isso acabou acontecendo alguns anos depois, quando a Universal trouxe o diretor estreante Gary Shore e os roteiristas Matt Sazama e Burke Sharpless para fazer a equipe desse filme. Esses 2 últimos que tinham feito aquelas pérolas que eu mencionei antes. Já pro elenco não chegaram caras muito conhecidas, e os rostos mais famosos eram o do Charles Dance, que era o Tywin Lannister lá em Game of Thrones, e o do Luke Evans. Agora, como a Universal queria um filme que chegasse num público muito amplo, ela decidiu que era melhor dar uma maneirada no gore, na violência e na sanguinolência que geralmente acompanham as histórias do Drácula. E isso foi uma parada que, olha, o diretor não ficou tão satisfeito não. Isso porque a ideia do Gary Shore era contar a história de um herói mais trágico, com mais nuances do que apenas um cara bonzinho. Ele conta que uma das coisas que ele mais tinha gostado no script era o final original, que era bem mais sombrio. Segundo ele, eles
chegaram a gravar uma cena onde as crianças da cidade eram mortas pelos pais que bebiam o sangue delas, mas que no último momento o estúdio pediu para removerem essa cena. O diretor não gostou muito disso e chegou a perguntar em que momento eles fariam um filme do Drácula. Aliás, tem uma coisa curiosa nele, que tem uma cena que foi deletada que mostrava a tal da Baba Yaga que tava lá no roteiro original e mostra um pouco de como aparentemente esse filme aqui teve um certo conflito de ideias entre o que os executivos queriam e o que a equipe criativa tinha pensado. E ó, eu tô com meu mano Gary Shore nessa história aí, tá? Essa história de vamos trazer um público maior, vamos dar uma suavizada, aí não sei o que. Eu acho uma bobagem se você tá ali se propondo a entrar numa mitologia do terror. Só que é o seguinte, por mais que pareça improvável, a Universal nunca me ligou pedindo a minha opinião, e aí eles decidiram fazer exatamente desse jeito, colocando uma classificação etária de 14 anos. E fora essa pequena treta entre o diretor e a Universal e o erro de não terem me ligado pra perguntar a minha opinião, essa produção aqui não passou por nenhum outro grande tipo de problema. A Universal tava bem confiante que aqueles 70 milhões de orçamento iam retornar pra eles sem muito problema. Mas aí os caras ficaram empolgados demais. Porque com toda aquela empolgação de universo cinematográfico, universo compartilhado, e Marvel, e DC, e não sei o que, a Universal decidiu que ela também queria entrar nessa brincadeira. E aí, antes do filme estrear, eles decidiram que iam fazer esse tal do Dark Universe. Os executivos pensaram, opa, eu já tenho um filme aqui prontinho pra dar início a esse universo. Olha só que sorte, minha gente. E aí, por conta dessa mudança de direcionamento, eles decidiram encomendar uma série de refilmagens pra poder adicionar algumas cenas, entre elas aquela do final, em que a gente vê o Vlad e o Vampiro Mestre nos dias de hoje, que dava a entender que dali poderia ter uma sequência. Então assim, a Universal tava bem confiante, existia sim um hype em torno dessa história nova do Drácula, e ele até chegou a fazer algum dinheiro. Só que nem isso foi suficiente pra convencer a galera do estúdio a dar sequência a essa história do vampirão. Bom, a parada é que Drácula fez uma grana sim, só que ele foi mal lá nos Estados Unidos. No seu final de semana de estreia, o filme levou 23 milhões de dólares e acabou ficando na segunda posição das bilheterias, atrás de Garota Exemplar. Na sua totalidade, o filme tinha custado ali 70 milhões de dólares e acabou fazendo 217 milhões, o que deveria ser um sucesso. Só que o problema foi que nas bilheterias domésticas lá nos Estados Unidos, esse filme acabou somente fazendo 56 milhões de dólares. E a regra é clara, né, gente? Canal do César Coelho. O estúdio leva uma parcela de grana muito maior quando ela vem das bilheterias domésticas do que quando ela vem das bilheterias fora dos Estados Unidos. Triste. Ou seja, foi um sucesso financeiro? Não exatamente. Fez algum dinheiro, mas não fez tanto assim. Tô decepcionado também. Porque, por exemplo, Garota Exemplar, o filme que de fato ficou em primeiro nas bilheterias naquele mesmo final de semana, tinha feito absurdos 167 milhões de dólares somente nos Estados Unidos, vindos de um orçamento que tava ali na casa de 61 milhões. Mas assim, por que é que o filme acabou não fazendo grana lá nos Estados Unidos? Ó, quem me acompanha aqui no canal sabe que várias vezes eu trago os motivos mais absurdos que acabam impactando na performance no filme nas bilheterias. Já falei de treta geopolítica, já falei de boicote da igreja, já falei do cacete A4. Mas nesse caso aqui, a coisa é bem mais simples. O público não saiu convencido da sala de cinema. E os críticos, cara, menos ainda, tá? Eles deram uma nota bem baixa e o filme tá lá com 26% de aprovação no Rotten Tomatoes, enquanto o público achou mais ou menos e deu 58%. Já no IMDb, ele tá com uma nota média, ali na casa de 6.2. E aí, meu irmão, sinceramente, sem ter feito uma grana boa lá nos Estados Unidos e tendo avaliações bem medianas, ficou difícil pro nosso filme do Drácula. Até porque os filmes seguintes que preparavam o terreno para esse tal Dark Universe também não foram nada bem recebidos, e inclusive a Universal chegou a retirar esse filme do Drácula desse hall de universos compartilhados. Porque como a Universal queria hypar o filme da Múmia lá, do Tom Cruise, eles chegaram a falar que esse filme do Drácula na verdade não tinha nada a ver com esse novo universo compartilhado e que o que ia realmente dar início a esse multiverso era o filme da Múmia. Ou seja, coitado do filme do Drácula, era um filme solo, depois jogaram ele para um universo compartilhado, aí depois tiraram ele desse universo e no final fingindo que nada disso aconteceu. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Será que esse filme era tão ruim assim, gente? Pra te falar a verdade, eu acho essa nota aí de 26%
90% dos críticos bem exagerada, tá? Não acho que o filme seja lá excelente, mas também não é pra tudo isso não. É um filme que chega, faz o que tem que fazer e vai embora. Mas eu acho que ele comete dois erros que prejudicaram bastante esse filme aqui, tá? Primeiro porque ele foi pensado em atrair um público bem mais jovem e aí acabaram fazendo um filme de vampiro que não é bem de vampiro assim. Porque como o filme ele é feito ali pra uma faixa etária de 14 anos, acaba que ele não pode mostrar muita coisa e aí um tema que é naturalmente voltado pro horror acabou ficando meio que uma coisa de blockbuster de ação que por acaso tem o nome do Drácula envolvido. E eu até entendo essa argumentação de querer fazer algo pra chegar a um público maior e portanto fazer algo mais família, mas gente, lá nos Estados Unidos o próprio Garoto Exemplar tinha classificação etária de 18 anos e fez a grana que fez. E não só isso, porque a gente tem outros exemplos iguais a esse, inclusive dentro desse subgênero de terror com vampiro sanguinolento. Por exemplo, o filme Entrevista com um Vampiro também era para maiores de 18 anos originalmente, ele tem bem mais sangue, bem mais violência que esse filme aqui e também fez muita grana lá nos Estados Unidos. Ele tinha custado ali por volta de 60 conto e levou de volta 105, só contando o público norte-americano. Aliás, Entrevista com o Vampiro é um filmaço, tá? Então assim, essa coisa de você fazer um filme de terror com vampiro e não se comprometer aí a fundo nesses temas acaba meio que afastando o público-alvo real desse estilo de filme e você meio que acaba apostando em algo bem mais genérico, mais fácil de digerir e que no final fica igual a qualquer outro de filme de ação que tem por aí. Esse filme mesmo, aliás, parece um filme de origem de super-herói que se passa na Idade Média e que por acaso os poderes do protagonista são essas coisas mais vampirescas. É tipo um Drácula Begins mesmo, sabe? E ó, pra um filme de vampiro, isso aqui tem bem pouco vampiro, tá? Mesmo pra uma história de origem. Eu acho engraçado que a galera gosta de cagar em Crepúsculo porque os vampiros brilhavam no sol e que não sei o que, mas nesse filme aqui, o vampiro pode tranquilamente sair no sol desde que ele coloca umas roupas e de repente um boné ou um sombreiro e tá suave. Desde que a luz solar não bata nele diretamente, ele pode até ir pra praia. E aí, na minha opinião, uma das maiores fraquezas desse universo vampiresco acaba sendo facilmente contornável. Até porque esse Drácula aqui tem a sorte absurda de que os turcos só atacam durante a noite. Os caras fizeram 3 ataques e literalmente os 3 ataques foram de noite. Não fizeram nada quando tava de dia. Ô bichinho sortudo esse Drácula, hein, meu irmão? O filme também tenta trazer um pouco daquela dificuldade do dilema do vampiro que não quer ser vampiro e, portanto, não quer beber sangue humano, embora isso seja algo incontrolável, uma vontade insaciável, mas também não acerta muito isso não. É mais como se ele estivesse olhando para uma sobremesa, depois dele ter enchido os buchos, ele sabe que faz mal, que ele não deveria e, portanto, ele deixa de lado, apesar de estar com vontade. Não é algo que traga realmente algum tipo de dificuldade ou desafio ou problema pro personagem. Teria sido mais interessante ver, por exemplo, se caso ele não bebesse o sangue humano, ele ficasse cada vez mais fraco, tivesse menos habilidades ou ficasse doente, alguma coisa desse tipo. Ou seja, acaba que essas dificuldades que esse vampiro deveria enfrentar, porque ele não quer necessariamente se transformar, não são tão difíceis assim. O que nos leva a ver uma história de vampiro, mas que não tem tanto vampiro assim, como eu falei antes. Dito isso, eu não acho esse filme uma porcaria não, tá? Acho que ele diverte, ele se propõe a ser uma aventurinha mais sombria, faz uso de várias convenções e até facilitações clássicas de Hollywood, mas é um bom passatempo. Até porque eu não acho que todo filme precise ser revolucionário ou trazer uma coisa extremamente original ou trazer uma grande mensagem. E nesse caso aqui, na minha visão, o filme do Drácula marca os pontos necessários para ele ser uma obra que entretém, uma obra que diverte e que faz você dar uma relaxada caso tudo que você queira fazer é ver uma história de ação sobrenatural. Então assim, eu acho que o filme se propõe a ser uma ação vampiresca para você passar ali 1h30 sem pensar em muita coisa. Um filme legalzinho, bem ali dentro dos parâmetros de Hollywood, que não entrega algo de muito diferente, mas que você consegue sentar, ver e se divertir. O único problema é que eu acho que isso não é o suficiente para você conseguir gerar uma franquia a partir desse tipo de filme e também não foi o suficiente para garantir uma sequência para esse filme aqui. Drácula, a história nunca contada, chegou com hype e era a ideia da Universal de iniciar um novo universo compartilhado. Mas, sem conseguir fazer dinheiro no mercado doméstico e tendo uma recepção fria do público, o filme não conseguiu se destacar o suficiente como uma obra de vampiros a ser lembrada
temporada, e sem uma base de fãs sólida querendo acompanhar essa história, uma sequência nunca aconteceu. Antes de você, deixa nos comentários se você curtia Drácula, a história nunca contada, e se você gostaria de ter visto uma sequência disso aqui. Valeu, gente! Muito obrigado por me receber na sua casa, um abraço e até a próxima!